Olá, nós estamos no podcast USP e as Profissões. Eu sou o Bruno Chamochumbi e neste passeio pela USP, por suas diversas faculdades e cursos, nós estamos entendendo um pouco do dia a dia da universidade sob a ótica de quem vive essa universidade nesse dia a dia, que são os professores, especialmente aqueles voltados às atividades de cultura e extensão. Exatamente para mostrar que, além da grade curricular, a atuação do aluno da USP vai se destacando e dessa maneira ele consegue selecionar ou funilar ou filtrar cada vez mais o caminho de uma carreira bem-sucedida e de sua especialidade escolhida. Hoje nós vamos falar com a professora Eliane Monetti, ela que é professora na Escola Politécnica da USP, a Poli. Ela é engenheira civil e também professora na engenharia civil, mas a Poli, é importante lembrar, tem mais de 17 cursos e habilitações. Professora, você que é presidente da Comissão de Cultura e Extensão, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. Estávamos aqui nos bastidores conversando sobre a importância que a Escola Politécnica da USP tem na economia do Brasil, no futuro do nosso país. Ela continua assinalando essa presença muito forte, não só da USP, mas dos seus próprios alunos na economia do país e na infraestrutura, no progresso tecnológico, em tantas áreas que fazem, inclusive, com que a Poli seja mais antiga que a própria USP. Vamos falar um pouco dessa tradição, dessa força, dessa importância da USP e da Poli da USP para os nossos alunos. Com certeza. Provavelmente, a hora que eu for te enumerar as coisas, eu vou esquecer de muita coisa importante, né? Lembrando que é um papo muito mais para esses futuros alunos se interessarem ainda mais e buscarem suas próprias informações sobre a Poli. Com certeza. Nas reforçando, reiterando aí o que você já comentou, a Poli tem uma importância enorme aí na economia, principalmente na economia do Estado, né? Quer dizer, a Poli sempre foi uma escola estadual que, com o tempo, ela foi incorporada à USP. Então, ela é mais antiga aí do que a USP e ela sempre participou muito do desenvolvimento do Estado, né? Então, se a gente for olhar até tipo Revolução de 32, a Poli teve uma participação muito intensa, né? Com o desenvolvimento de armamentos e tudo mais, mesmo nas guerras mundiais, a Poli sempre teve presente aí com uma ação muito forte de apoio aí às atividades do Estado, né? Então, a Poli, desse ponto de vista, ela é realmente uma grande referência aí no que tem a ver com engenharia, tecnologia, né? Então, desenvolvimento na área elétrica, né? Muito das coisas desenvolvidas de televisão e tudo mais, tem aí a atividade da Poli atrás. Tem as mãos, tem as cabeças e os corações desses engenheiros, né? São tantas engenharias diferentes, mas complementares, né? Sim, e tem muito. A gente tem uma variedade, um leque enorme. São 17 habilitações diferentes que a gente tem, né? Então, civil, ambiental, nuclear, minas... Elétrica. A elétrica tem um desdobramento em várias, quer dizer, você tem telecomunicações, você tem sistemas... Então, você tem uma opção muito grande, naval, mecânica, mecatrônica, produção, né? Então, são todas opções de campos do conhecimento, né? Onde você tem engenharia voltada especificamente para essa atividade. A civil, por exemplo, que é da onde eu tenho origem, ela em algum momento ela separou em civil e ambiental, né? Porque vinha do pessoal que mexia com a parte de saneamento, de água, de fornecimento de água, então mexia mais com o ambiental e ela deu uma separada, né? Então, dentro do nosso prédio da civil, a gente abriga essas duas especialidades, né? Muito bom. E eu quero saber, antes da gente aprofundar nos cursos, na recepção aos alunos, na estrutura, nas atividades aí de cultura e extensão, eu quero saber um pouco sobre a sua trajetória. A gente estava falando também que você está aí entre idas e vindas, acabou ficando muito tempo na própria Poli, né, como professor. Eu quero que você conte um pouco da riqueza dessa história. Eu vim da Poli, né? Eu sou ex-aluna da Poli, né? Então, e foi muito engraçado que desde o vestibular eu fazia questão absoluta de vir para a Poli, né? Para mim não tinha outra opção, né? Já era a primeira e única. Já era a primeira e única, né? Então eu fiz a Poli. Num primeiro momento, quando eu me formei,
eu mexi muito com estruturas, né? Estruturas de concreto. Então, trabalhei 6 anos, né? De 6 a 7 anos da minha vida profissional aí com estruturas de concreto, que é um desenvolvimento bastante analítico, né? Você mergulha na estrutura das coisas com mais profundidade, né? E aí chegou num momento da minha vida profissional, eu falei, eu acho que não é bem isso que eu quero, eu preciso de alguma coisa mais ampla, mais sistêmica, né? E aí eu comecei a me dedicar ao lado gerencial, né? Hoje a gente tem um núcleo de formação que a gente chama núcleo de real estate. O que é o real estate? É a discussão dos negócios imobiliários. Então a gente tem um pé na área de negócios, né? Um pé na administração, né? Então é uma área que, vamos dizer, tem uma interface com a parte de humanas muito grande. Exatamente porque o desenvolvimento desse termo real estate, que nada mais é do que os negócios imobiliários envolvidos com a construção, né? O trabalho das construtoras, das incorporadoras, começa com o entendimento desse mercado. Muitas vezes isso se cruza com atividades administrativas do engenheiro, que muitas vezes também são fomentadas dentro da Universidade de São Paulo por meio da Poli-USP. Com certeza. A gente trabalha, inclusive, a gente dá aula na graduação já envolvendo isso, né? Então tem a graduação, a gente tem cursos de especialização voltado para isso, porque isso não é uma área, vamos dizer, que está dentro dos currículos naturais de graduação, né? Da engenharia. Então, normalmente, são coisas muito mais técnicas, né? E esse é um lado que você precisa, na hora que você mexe com a área imobiliária, você precisa ter uma capacitação financeira do indivíduo que está comprando, ele precisa ter capacidade para pagar aquilo, porque é um produto caro aqui e no mundo inteiro, né? Você precisa poder ter capacitação financeira das empresas para poder fazer isso, você precisa de uma administração especial das empresas. De uma relação dessas empresas com os financiadores e fomentadores de crédito, né? Para saber qual é o mais adequado dentro de um convênio para geração de recursos antecipados, né? E exatamente, essa área é uma área assim que praticamente só a Poli mexe, né? Então, apesar da gente formar mestrandos, doutorandos, né, dentro dessa área, ainda a gente não tem isso, talvez até pelo fato de que São Paulo centra muito esse desenvolvimento imobiliário, mas a gente ainda tem pouco em outros estados. Então, o núcleo de real estate funciona muito aqui em São Paulo e é uma área assim que todos os profissionais que mexem com isso aqui vêm para os nossos cursos aí de especialização, de educação continuada. Essa união entre a administração dos negócios imobiliários e a própria engenharia de desenvolvimento desses produtos, né, para subir esses prédios, né, que cada vez mais estão alcançando de tecnologia para isso, né? E a gente está vivendo esse movimento, né? Hoje o Brasil faz parte de um processo que habilita novos parâmetros, sejam eles das alturas e gabaritos dos edifícios, sejam eles relacionados à cadeia de suprimentos, que hoje vem se desenvolvendo muito. Hoje os prédios estão alcançando alturas jamais imaginadas. Podemos ver Camboriú. E que te demanda uma tecnologia diferente, né? E aí isso exige que a cadeia de suprimentos se modifique, né? Com certeza. Então, por exemplo, na hora que a gente fala, à medida que você vai subindo o prédio, como é que você trata as instalações prediais? Um elevador, o esgoto que vai para lá, fachada, tudo isso modifica a qualidade do ar. Você faz um prédio de 40 andares, é uma coisa, um prédio de 100 andares. Venta muito? Não venta? Pode abrir a janela? Não pode abrir a janela? Como é que escoa o esgoto? Como é que sobe um elevador rápido? Porque ele precisa ser mais rápido do que um prédio de 20 andares, né? Com certeza. Quer dizer, na hora que você tem um avanço tecnológico num segmento, vamos dizer, você mexe com tudo, né? Quer dizer, você tem novos desenhos, nova exigência dos órgãos financiadores, você tem demandas diferentes do usuário final do prédio. E até então, mesmo situações públicas, de como as políticas públicas devem ajustar. Um exemplo simples.
por exemplo, o aumento do gabarito de altura que até tem a a ver máxima. com o plano diretor, Exatamente. Né? Quer dizer, que você tem a ver com o uso do solo urbano, né? Como é que vai, adenso, não adenso, verticalizo, não verticalizo, quer dizer, tudo isso tem interface. E os engenheiros da PoliUSP participam desse cerne do desenvolvimento brasileiro. Então, você que é aluno e que está buscando a sua profissão e escolher entender melhor, na PoliUSP você vai ver que os engenheiros e os alunos, né, que saem como engenheiros dessas diversas carreiras, eles participam desse cerne, né? Exatamente. O cerne do desenvolvimento do nosso país enquanto tecnologia de construção e de todas as outras áreas que são ensinadas na PoliUSP. Agora, além do currículo básico que já é conhecido, que todo aluno pode consultar quando ele pesquisa lá, qual é a grade curricular, qual é a ementa do curso, isso é documental, mas tem algo além disso, né? Tem essa alma viva do engenheiro que vai se envolver, antes de se tornar engenheiro, vai se envolver em grêmio, vai se envolver em atividades e alcança brevemente, rapidamente a extensão. Vamos falar um pouco da extensão. Na realidade, o que a gente tem, o aluno, quando ele entra na Poli, naturalmente, ele já começa a ter um vínculo muito forte com a extensão. Né? Por quê? Porque, na realidade, a engenharia demanda isso, né? A engenharia demanda essa interface muito intensa com as empresas, com a comunidade em geral, né? Então, isso está no cerne da engenharia, né? Então, os alunos, quando entram, além deles terem dentro do próprio currículo deles uma ligação muito grande com o receptor, vamos dizer, do serviço de engenharia, né? Os próprios alunos se organizam em grupos de forma muito forte dentro da Poli. Então, são os grupos de extensão. Então, a gente tem grupos que têm vínculos com as empresas e é um opcional do aluno, quer dizer, se integrar a esses grupos que já existem, né, nas mais diferentes áreas. Então, por exemplo, a gente tem grupos que participam de competições de carros que são carros movidos aí... A gente tem o projeto Baja aí que chama, então são carros especiais que os alunos participam de competições, inclusive internacionais. Carros até construídos do zero, né? Do zero. Né? Isso é engenharia pura. Então, engenharia pura. Eles desvendam os bastidores das grandes fabricantes de automóveis, criando seus próprios automóveis. Estou falando aqui de automóveis, mas na realidade você tem aviõezinhos, são máquinas. Você tem máquinas em geral que são desenvolvidas para isso, que é um encanto. É uma coisa doida. Participa, né? E fatura muitos desses prêmios, dessas competições. E são de todos os tipos. Hoje também eles vêm adotando muito as novas tecnologias, sejam elas de informática, de inteligência artificial, de aerodinâmica, de todos esses olhares que vêm se desenvolvendo nos últimos anos, né? De maneira impressionante, né? Não, e essas coisas se integram na Poli, né? Então você precisa da IA que vem de um dos departamentos da Poli, né? Conversando com a mecânica, conversando com a mecatrônica, né? E desenvolvendo, quer dizer, esse conjunto de alunos que vêm de diferentes especialidades da engenharia, eles se conversam para poder produzir um processo ou um produto, né, que vai levar a um avanço da tecnologia, né? Então, isso daí é muito interessante aí na Poli. Então, e isso estimula esses projetos de extensão de maneira formal e de maneira, muitas vezes, que vai além do curricular mínimo exigido, porque eles participam, de novo, desse cerne de transformação da sociedade, né? A presença dos alunos da Poli dentro das empresas também é muito grande, né? Nos convênios, até mesmo com essa possibilidade de diploma duplo, né, professora? Então, a Poli tem convênio aí com várias universidades aí estrangeiras, onde o aluno consegue ter um diploma duplo. Então, o que ele faz? O curso dele, em vez de durar 5 anos, ele dura um pouquinho mais, porque o aluno, eu não sei se eu vou te falar o número certinho, mas acho que no 3º ano ele sai, fica 2 anos fora, né? Aí ele volta e conclui o curso aqui com a gente. Então acaba ficando um curso aí de 7 anos. Mas durante esse percurso dele fora, ele às vezes estagia fora, quer dizer, ele tem uma experiência em universidades do primeiro mundo aí.
onde ele faz estágios, tem contato com empresas de fora, então isso é muito interessante aí para o desenvolvimento, principalmente na volta dele para cá. Né? Com certeza, porque ele traz também para o país, para o Brasil, para dentro da própria USP, essa renovação e essa atualização. Com certeza. Olhar para trás também é olhar para frente, porque a USP contribuiu com muitas normativas e muitas padronagens técnicas dentro da engenharia de várias formas, né? E isso também tem a ver com esse trabalho firme dos laboratórios, esse trabalho firme da relação entre aluno e professor. O que você pode destacar dessa relação? Na realidade, a gente tem essas atividades que acontecem aí de prestação, quase que de prestação de serviço, de contato aí com as empresas, normalmente elas estão aí, vamos dizer, vinculadas a um professor que vai coordenar o projeto ou coordenar essa atividade de extensão, né? Então, dentro disso, você tem várias formas aí de ligação das empresas com os alunos, que estão sob supervisão aí dos professores, né? Então, a gente poderia ter uma série de exemplos aí associados, né, que caminham das diversas formas, porque na realidade, quando a gente fala em extensão, a gente está falando em alguma coisa além dos muros da universidade, que envolvem desde comunidades que demandam coisas especialistas, né, que vêm da engenharia, soluções que vêm aí da engenharia, como a própria empresas, né, que na realidade acabam buscando soluções específicas para determinados problemas que vêm de dentro aí da Poli, né? Não sei se eu respondi bem a tua questão. Muito bem, era isso que a gente queria saber. Como é que os professores e alunos se envolvem nestas soluções que são demandas praticamente constantes da sociedade. A sociedade está pedindo e vocês entregam de maneira excelente. Estamos encerrando nossa entrevista e é algo muito importante que eu quero abrir o microfone e quero abrir a câmera para você olhar para o aluno e falar, venha para a USP e mostrar para ele por que esse entusiasmo e por que ele deve vir, e se tiver mais algo para comentar, o momento é agora. Bom, eu acho que não é só vir para a USP, né? Vir para a engenharia, né? Eu acho que o país precisa de engenheiros. Né? Tem falta. Tem falta e tem uma demanda. Falta muito intensa de engenheiros, né? Quem acompanhou aí recentemente aí, reportagens que saíram aí na grande mídia, inclusive mostrando isso, a gente tem dentro dos formados, a gente sabe que da ordem de 16% está dentro da engenharia e exatas. E os países desenvolvidos precisam de mais de 30% desse montante aí de profissionais acontecendo na engenharia. Então, assim, para os objetivos de crescimento que o país tem, a gente precisa de engenheiros. São os que vão construir estradas, são os que vão agir com esta vanguarda do conhecimento, da tecnologia, né? Então, o país precisa de engenheiros, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. E a Poli, em especial, precisa de dedicação desses engenheiros, né? É como eu falei, eu sou suspeita para falar, porque eu já fui Poli desde da minha busca de graduação, né? Mas eu acho que a Poli traz essa excelência toda para dentro da USP. A gente tem outras escolas de engenharia vinculadas à USP, mas evidentemente a Poli é muito antiga dentro disso e ela está aqui na capital, né? Então, para o pessoal que vem aí da capital, a Poli é a solução, é a resposta aí para a engenharia, né? Então, eu acho que o país precisa disso, né? E eu acho que qualquer aluno vai ter um desenho aí muito importante, né? Quando a gente fala em engenharia e busca desse aluno que vem para a Poli, eu acho que ele vai ter condição de fazer de ter um preparo muito intenso para a sua atividade profissional, né? E a engenharia em especial, eu acho que é uma área que traz um conhecimento e uma capacidade de ajuste do aluno
que ele passa a ser muito coringa nas coisas. Então a gente vê engenheiros que estão às vezes em outra área do conhecimento, mas eles têm uma formação tão sólida, né, que eles acabam tendo capacidade para se dedicar a áreas bastante amplas da demanda profissional que aparece. Resumindo, você aluno, quando vier para a Poli-USP, vai fazer assim, ó, sua cabeça vai abrir, vai se ampliar e você vai contribuir de maneira efetiva para uma sociedade melhor. Professora Eliane Monetti, eu quero agradecer pela sua entrevista, foi ótimo, foi muito esclarecedora. Muito bom. Você fala bem, né, professora? Opa, eu não concordo, mas qualquer um gosta de um elogiozinho. Não, porque é muita experiência, a gente falou daquilo que você entende muito, né? E a você que nos assiste, obrigado pela sua companhia. Eu sou Bruno Chamochumbi, nós estamos no podcast USP e as Profissões, que traz exatamente a você esse olhar para as atividades da USP, com foco maior nas atividades de cultura e extensão, para que você entenda que a atuação do aluno e do profissional que irá para o mercado de trabalho pela USP é uma atuação cada vez mais completa, mais dinâmica e que isso pode te estimular a fazer parte dessa instituição. Nosso muito obrigado, continue conosco. Esse é o podcast USP e as Profissões. Até a próxima.